Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Secas severas, inundações catastróficas, aumento no número de tornados e furacões, perdas na produção de alimentos. As mudanças climáticas começam a apresentar seus efeitos que já eram previstos há décadas pelos cientistas. Para avaliar o que já foi feito e o que é preciso fazer para lidar com o problema, começou nos Emirados Árabes Unidos a COP, a conferência anual promovida pela Organização das Nações Unidas. O evento reúne os países participantes do órgão criado pela ONU para adotar medidas conjuntas sobre as mudanças climáticas. A COP28 em Dubai pode chegar a um consenso que faça os países cumprirem o que está previsto no Acordo de Paris? Qual a importância da redução no uso de petróleo e carvão para se conseguir os objetivos previstos no acordo? De onde virá o dinheiro necessário para os países mais pobres e adaptarem a sua infraestrutura para suportar os efeitos das mudanças climáticas? O JR 15 Minutos discute o assunto com Nathalie Unterstell, presidente do Instituto Talanoa, que está em Dubai para acompanhar a COP28. Bem-vinda ao nosso podcast, Nathalie. Muito obrigada, Celso. É um prazer estar com vocês, com você e com todos os ouvintes. Quem nos acompanha nessa entrevista é Vandrei Pereira, correspondente da Record em Orlando, nos Estados Unidos. Ô Vandrei, o presidente americano Joe Biden não deve viajar a Dubai para participar da COP28? Oi, Celso. Olá, Nathalie. Sejam bem-vindos. Obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade de estar no nosso podcast. Pois é, sim, Celso. A Casa Branca anunciou que a vice-presidente Kamala Harris deve se unir à delegação dos Estados Unidos no evento, que inclui o secretário de Estado, Antony Blinken, e o enviado especial para o clima, John Kerry. Eu pergunto à nossa convidada, Nathalie, a ausência de Joe Biden e do presidente da China, Xi Jinping, pode afetar os resultados da COP28? Olha, com certeza, se a presença deles tivesse sido garantida, a gente poderia subir as expectativas. Quando esses dois pesos pesados aí de emissões, enfim, se unem e se fazem presente, com certeza bons anúncios ambiciosos seriam cobrados deles. Mas, ao mesmo tempo, a não presença, né, o fato deles não virem, não quer dizer que os países não estão aqui ou que não estão representados em alto nível. A gente tem o John Kerry, que é o enviado, foi dito, e também, no lado chinês, o Xie, que estarão aqui. Então, eles têm um bom quadro e é importante, eu acho que, reforçar o seguinte: os países já fizeram promessas lá atrás, em 2015, e agora é a hora do cumprimento. Então tem que ter gente técnica, tem que ter os diplomatas aqui, porque é por aqui, né, por uma conversa bem mais concreta sobre implementação que a conversa vai caminhar. Falando justamente sobre essas metas, né, outra questão sobre a força e a credibilidade dessa COP28 em relação ao país anfitrião, né? Os Emirados Árabes Unidos são grandes produtores de petróleo, que é a origem de boa parte dos gases, né, que provocam o aquecimento global. Então, a questão da redução do consumo de combustíveis fósseis é a chave para se combater o agravamento das mudanças climáticas. A COP28 em Dubai tem essa força para tratar de um tema assim tão delicado? Olha, isso é o coração, né, dessa convenção sobre mudança do clima. São essas emissões, 70% delas advêm aí de petróleo, gás e carvão. E aí, se você me permite, não é só o consumo que precisa reduzir. Há uma questão colocada nessa COP, eu acho que nunca antes, que é a produção, porque um dos maiores problemas que nós temos hoje é que os mesmos países que se comprometem a zerar suas emissões em 2050, eles continuam aí com planos muito fortes de aumentar a sua produção de petróleo e gás. Então, uma coisa não combina com a outra. Não é só para os países do Oriente Médio que a questão da produção de petróleo é delicada, né, Nathalie? O Brasil tem aí um papel importante nas negociações internacionais sobre as mudanças climáticas, mas também é um grande produtor de petróleo e tem planos para continuar ampliando a produção. Essa posição compromete os esforços brasileiros nas negociações da COP28? Celso, é um ponto muito bom, porque o Brasil hoje caminha para se tornar o quarto maior produtor de petróleo do mundo ainda nessa década. Então, claro, nós somos superlativos, né, em relação aí a florestas, mas também estamos investindo nessa posição importante. E isso, obviamente, não é colocado na sala de negociação, ninguém fica cobrando, apontando dedos, né, porque o país está fazendo dentro de casa, mas há um questionamento, há um certo constrangimento também de que o Brasil que fala aqui, o Brasil que negocia aqui, ele não é um Brasil só de agendas verdes, só de agendas, digamos, amigas do clima. Tem essa outra questão. Então, nós somos parte da solução e também do problema.
Agora, Nathalie, as COPs acontecem todos os anos. Algumas ocorrem em momentos decisivos da negociação internacional sobre as mudanças climáticas e por isso se tornam mais marcantes. A COP28 deve apresentar o primeiro balanço global que vai avaliar o progresso feito pelos países desde a adoção do Acordo de Paris em 2015. Já se sabe que esse balanço deve mostrar que foi feito muito menos do que é necessário para se cumprir as metas de Paris, né? E a própria ONU anuncia que 2023 pode ser o ano mais quente nos últimos 174 anos? Sim, olha, quando foi adotado o Acordo de Paris em 2015, se criou esse mecanismo pelo qual a cada 5 anos a gente vai fazer esse chamado balanço global, ou seja, essa avaliação para ver onde é que os esforços estão e se eles estão chegando perto ou eles ainda estão muito longe das metas que vão nos colocar aí, digamos, num marco seguro do aquecimento global. E esse é o primeiro balanço global. Como você disse, a avaliação ela não é positiva, a gente está bastante distante do necessário, não só na questão de redução das emissões, mas também em como se adaptar ao novo clima, porque a gente já está vivendo, como você disse, né, extremos climáticos, estamos sentindo aí no Brasil de sul ao norte, e também na questão do financiamento, que é muito delicado. Então, esse balanço, ele olha para tudo isso. Na verdade, foram 2 anos de discussão, todos os dados estão na mesa, todo mundo conversou a respeito, só que agora nós precisamos que os 150 líderes mundiais aqui presentes, eles tomem uma decisão sobre o que a gente vai fazer, né, para corrigir o curso, ou então para a gente acelerar, para chegar muito mais perto das metas que são necessárias até 2030. Nós temos aí visto uma aceleração nos últimos anos, até no Brasil, da adoção de energias alternativas como a solar e a eólica. Na Europa, Estados Unidos e China também está em andamento uma rápida substituição dos carros, né, a combustão por carros elétricos. Estas são áreas em que o mundo está indo bem e quais são as áreas em que estamos tendo mais dificuldade em adotar as medidas necessárias? As energias renováveis, elas deram um boom desde 2015, quando Paris foi adotado, e hoje elas são muito baratas, inclusive mais baratas que as energias sujas, né, como o carvão, o petróleo e assim por diante. A questão de bens de consumo, como os carros, né, o transporte, a eletrificação, ela ainda não está contente. E a gente tem um outro pedaço da conversa sobre clima, que é menor, muito menor que esse da energia, mas que é também o da agricultura, dos sistemas alimentares, né? Esse ainda não vai muito bem, a gente ainda tem muita emissão, né? E essa é uma das questões também delicadas. Agora, o ponto principal que eu queria reforçar aqui, Celso, é realmente de que, por mais que as energias renováveis, ela está crescendo, ela podia estar crescendo muito mais se a gente tivesse já diminuindo a produção de petróleo e gás, porque quando a gente coloca dinheiro nessas fontes sujas, a gente está deixando de investir nas novas fontes limpas. É muito difícil falar desse assunto, porque todo mundo precisa concordar, né? Um sistema baseado em consenso. Então, essa área justamente que a gente gostaria de ver bem tratada no balanço global, mas que não há garantias. Pode ser que algum país, a Rússia mesmo, já anunciou que ela vai bloquear qualquer tentativa aí de se tocar nesse assunto. Agora, para nós leigos, parece pouca diferença limitar esse aquecimento global mais 1,5 grau, 2 graus ou até 3 graus. Mas quais os cenários para os impactos das mudanças climáticas sobre as nossas vidas, né? Caso o aquecimento atinja ou supere, por exemplo, os 2 graus Celsius? Olha, eu gosto de usar uma metáfora da febre, né? Nosso corpo aí 36,5 graus. Se a gente tiver 1,5 grau a mais, ou seja, se a gente for com o nosso corpo a 38 graus, a situação fica complicada, né? A gente já se sente mal, indisposto. Agora imagina a Terra inteira com o peso que ela tem, né? A massa que ela tem, 1,5 grau a mais, enfim, e permanentemente. Porque não é que você vai ter um dia de febre do planeta, você vai ter muitos anos, décadas, quem sabe mais. Então, é essa febre que a gente tem que imaginar, né? É muita coisa, é um corpo aí vivo que vai estar sentindo isso. E com efeitos, uma vez que você tem aumento da temperatura, que se desdobram em tudo, eles afetam toda a nossa vida, né? Desde as chuvas que ficam instáveis, a gente não sabe o que esperar, não sabe se vai chover muito pouco, enfim. Esses padrões que mudam, como o mar, a gente está tendo regiões do Brasil aí que já estão sofrendo esses efeitos, né, do aumento aí do nível do mar, que é uma outra consequência, como também as tempestades e outros fenômenos aí que eu sou nascida no sul do Brasil, eu não me lembro nunca na minha vida de ter visto ciclone bomba, e agora
parece já ser uma realidade presente. Então, esses fenômenos todos, eles tendem a aumentar muito e a gente precisa se preparar. Nathalie, outra questão delicada nas negociações internacionais é o financiamento para os países pobres. Eles são maiores vítimas potenciais das mudanças climáticas e têm menos responsabilidade nas emissões dos gases que provocam o aquecimento global. Os países ricos costumam concordar com isso e prometer ajuda. Os valores liberados até agora têm sido insuficientes, não é mesmo? E como é que será tratado esse tema na COP28? Celso, aqui eles têm que provar que já conseguiram chegar à marca de 100 bilhões de dólares por ano e que vão continuar conseguindo prover esse valor anualmente. Dados recentes aí da OCDE, que é um organismo que tem monitorado isso, afirmam que eles conseguiram cumprir os 100 bilhões no ano de 2022, mas agora a questão é muito bem que em 2023, 2024, esse recurso seja canalizado, né, para os países mais pobres. E a grande questão é essa, tem um jogo meio de empurra, né? Alguns países têm realmente sido muito responsáveis, colocado dinheiro na mesa, mas outros, e aqui acho importante citar os Estados Unidos, não conseguem apresentar. O Congresso americano geral trava, não aprova esse tipo de doação. E aí a gente fica numa situação muito delicada. Então, essa é uma questão crítica aqui. Por outro lado, eu quero dar uma boa notícia. É pouco dinheiro, mas hoje a gente viu anúncios muito bons aí para esse novo fundo, que a gente chama de Fundo de Perdas e Danos, que finalmente aí vai deslanchar a partir de uma decisão tomada hoje aqui na COP. E já foram feitos anúncios aí de 400 milhões de dólares já nesse primeiro dia. Então, uma notícia boa, mas, de novo, perto dos cenários que a gente tem de aquecimento, né, e do que precisa ser feito, é pouca coisa para muita gente. Ainda sobre essa necessidade, né, de investimento, além de tratar da questão da mitigação, né, que é a redução das emissões dos gases que provocam as mudanças climáticas, Nathalie, essas negociações internacionais também tratam dessa adaptação, né, de tudo aquilo que os países precisam para encarar esse novo momento. Os países precisam de obras, né, para adaptar a sua infraestrutura, para suportar esses eventos climáticos cada vez mais extremos. E por isso, a gente precisa, como você falou, de investimento, né? Como os países estão lidando com essa nova necessidade de infraestrutura? Olha, tem dois aspectos aqui. Um é exatamente esse que você falou, que é a gente começar a ter obras de infraestrutura para conter ou para a gente lidar com esses impactos. Então, está acontecendo em diversos países em desenvolvimento, por exemplo, Moçambique, países lá da Ásia também, a construção de quebra-mares, né, de diques, enfim, esse tipo de grande obra que é realmente para conter, por exemplo, evitar a entrada do mar em terra. Ao mesmo tempo, tem um outro tipo de investimento que é para a gente, de fato, adaptar o que a gente já tem. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem vivido muitas situações aí de rodovias, né, que literalmente estão se desmanchando. A gente viu no Paraná, nesse ano, isso acontecer, ou que ficam alagadas durante uma boa parte do tempo. O que é isso? É a infraestrutura que ainda não está pronta para esse novo mundo, né, mais quente, de clima mais instável. Então, ou vai ter que elevar a rodovia, ou vai ter que, enfim, construir algum outro meio de transporte, porque senão vai ficar tudo embaixo d'água, literalmente. Então, é dessa forma que as discussões tratam isso aqui. Então, tanto a adaptação em relação a construir novas coisas, quanto adaptar aquilo que a gente já tem. E se você me permite aqui, o Brasil tem uma responsabilidade grande, porque neste ano, o atual governo aprovou um pacote de 1,3 trilhão de reais para o chamado PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E os nossos estudos indicam que, infelizmente, nada desse pacote já foi adaptado aí ao clima mais quente. Então, a gente, independente de recursos que venham de países desenvolvidos, os recursos nossos, do nosso próprio orçamento brasileiro, eles precisam começar a ser investidos de uma outra maneira. Nathalie, para encerrar, eu queria saber da expectativa da participação do Brasil nessa COP e a relação com a preparação da COP30, que será em Belém, no Pará. Celso, o Brasil está aqui com a maior delegação de todos os tempos, são quase 3 mil pessoas, 16 ministros, presidente da República. Então, não só as expectativas dos outros são muito altas em relação ao Brasil, quanto eu acho que da própria delegação. E aí, a gente sabe que o governo vai estar trazendo algumas novas ideias, como a criação de um novo fundo aí para premiar quem protege floresta, e também quer ser um ator muito construtivo nas negociações. Então, isso é
muito positivo. Então, acho que o Brasil chega bem visto, mas, ao mesmo tempo, eu acho que uma expectativa a ser realizada, né, de que o país, de fato, vai ajudar aí essa negociação a fluir, né, e se ter um resultado final satisfatório. É isso que todos nós esperamos. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Nathalie Unterstel, presidente do Instituto Talanoa. Muito obrigado, Nathalie. Muito obrigada a vocês, foi um grande prazer. Enfim, vamos acompanhar a COP agora. E agradeço ainda a presença de Vandrei Pereira, repórter e correspondente da Record em Orlando, nos Estados Unidos. Obrigado, Vandrei. Eu que agradeço, Celso. Sempre um prazer poder participar aqui do nosso podcast com você. Estou à disposição. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.